chegamos ao ciclo de vendas. Então, o nosso ciclo de vendas vai ser composto por 6 partes: prospecção, identificação, oportunidade, o compromisso do produto, o compromisso e o acompanhamento. Vamos observar mais a fundo cada um deles. Quando nós falamos sobre prospecção, o que seria a prospecção? É você formar e embrasar uma estratégia de como vai adquirir mais clientes. E para traçar essa estratégia, você precisa basicamente determinar duas coisas. Em primeiro lugar, em qual local que você vai fazer esse trabalho. Então, vai ser uma tenda em um local movimentado, vai ser visitação para empresas, vou cuidar de empresas numa capital ou no interior do meu estado. Então, em primeiro lugar, eu traço a localização e depois eu posso escolher um segmento. Então, quando nós falamos do CIMAC, nós vamos ter segmento de moda, varejo geral, loja de construção ou supermercado, que são as 4 frentes comuns. Logo depois, é necessário explorar as frentes de publicidade, ou seja, quais são as formas que você vai utilizar para adquirir esses clientes. Se eu já sei em qual local vou trabalhar, eu tenho que verificar qual é o melhor dos locais que eu tenho disponíveis. Então, em primeiro lugar, você escolhe um local estratégico para fazer a sua divulgação. Nós temos a internet, que no geral auxilia muito qualquer processo de divulgação, e várias plataformas que funcionam para isso. Você tem YouTube, Twitter, página, site do CIMAC agora disponível e sendo atualizado com material constantemente, notícias. Então são várias formas de divulgação na rede social que te dá uma maior visibilidade em relação à publicidade. E a que hoje é considerada forma mais confiável de prospecção é a indicação. Então, se você tem um amigo, se você tem um cliente que conhece outros clientes, se você tem contato com um contador ou com um consultor que pode estar indicando o sistema para aquelas pessoas que já são seus clientes, então com certeza você vai fazer uma prospecção muito bem direcionada e você vai ter clientes com uma possibilidade bem grande de fechamento. E em terceiro lugar, uma forma de prospecção interessante é administrar o banco de dados. Qual o banco de dados? O banco de dados que já existe, ou seja, os clientes que a empresa já tem. Muitas vezes tem algum cliente ali que não mantém contato há algum tempo, está tudo rodando bem no sistema dele, às vezes ele já está começando a ter a necessidade de algum outro módulo, de alguma coisa adicional, e é importante manter contato com esses clientes que eu já tenho, com a minha carteira, para que a fidelização seja contínua. Então, administrar o banco de dados nada mais é do que fazer a manutenção da carteira de clientes que eu já tenho. E funciona tão bem quanto a indicação. Se o seu cliente não teve problemas, não teve complicações no sistema, com certeza ele vai querer te ouvir e te receber. Logo após a prospecção, nós temos a identificação. Identificar, nessa parte do ciclo de vendas, significa identificar o seu cliente. Primeiro, saber a forma na qual a prospecção foi feita e o porquê. Então, será que ele viu o folder em um stand e pegou só porque estava ali passando e achou interessante? Ou ele pegou porque tem realmente a necessidade de um sistema que atenda fiscalmente a sua empresa? Você prospectou aquele cliente porque o contador dele disse que agora ele precisava de um sistema para fazer o controle de nota fiscal eletrônica, para ter seu certificado e assim por diante? Ou será que o seu cliente realmente necessita de um ERP e sabe o que isso significa? Então, primeiro você identifica o porquê da prospecção, como que ela foi feita, e aí você já vai começando a analisar as características da empresa. Então aqui você já prospectou o cliente e aí vai saber, será que qual o regime de tributação dele? É o Simples Nacional, lucro real, lucro presumido? E todos esses passos na direção da identificação do conhecimento do seu cliente. E aí por último você identifica a situação atual dele, que já faz link direto com a próxima fase, que é criar a oportunidade. Ou seja, se eu identifico a situação atual, o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo ligar as informações do que eu sei da empresa dele e do que ele me diz que tem como necessidade. Então eu vou pegar a situação atual dele, as peculiaridades e aí sim
eu vou criar uma oportunidade a partir das dores, aquilo que ele diz que é necessário. Não, eu só quero atender mesmo, só algo assim para cumprir a legislação, só isso. Mas aí você vai observar, será que aquele cliente precisa de algum relatório avançado? Será que ele precisa de um controle financeiro avançado ou de uma gestão de estoque? Então, basicamente nós vamos saber o pacote que aquele cliente precisa. E aí, ao se conhecer as necessidades, vamos agregar valores para adicionar outros módulos. Então, esse é o momento onde todo mundo pode ser um consultor, oferecer ali naquele momento a consultoria dizendo para o cliente quais as formas que ele pode melhorar o seu trabalho, aumentar o seu lucro, melhorar seu desempenho a partir da boa utilização do sistema, com tudo aquilo que o pacote oferece e mais outras características que módulos adicionais possam acrescentar, possam agregar.